Capítulo 16. O Sr. Ji ia atacar Zuanil. Ranqiu e Zlu vieram ver Confúcio e lhe disseram: o Sr. Ji irá intervir em Zuanil. Confúcio disse: Qiu, não serás tu o culpado disso? Nossos antigos reis estabeleceram Zuanil como um domínio autônomo. Além disso, ele se encontra no coração do nosso território. Ele nos paga vassalagem. Por que atacá-lo? Ranqiu disse: é o desejo do nosso patrão, não é o desejo de nenhum de nós. Confúcio disse: Qiu. Zonren disse: quem detém a força, mantém-se firme. Quem se sente inadequado, retira-se. Que tipo de assistente é esse que não consegue sustentar seu patrão quando ele vacila, nem segurá-lo quando ele tropeça? Ademais, o que disseste está errado. Se um tigre ou um rinoceronte escapam da jaula, se a carapaça de uma tartaruga ou um jade se quebra dentro de seu estojo, ninguém é responsável pelo infortúnio? Ranqiu disse: agora Zuanil tem defesas fortes. Está próximo do castelo do nosso patrão. Se ele não tomar hoje, no futuro se converterá numa ameaça para seus filhos e netos. Confúcio disse: Qiu, o cavaleiro abomina as pessoas que inventam desculpas para seus atos, em vez de dizer claramente: quero isto. Sempre ouvi dizer que o que preocupa o dirigente de um estado ou um chefe de um clã não é a pobreza, mas a desigualdade. Não é a falta de população, mas a falta de paz. Pois, se houver igualdade, não haverá pobreza. E onde há paz, não há falta de população. Então, se as pessoas que moram em terras longínquas ainda resistem à tua atração, tens de trazê-las a ti pelo poder moral da civilização. Então, uma vez que os atraístes, permita que desfrutam de tua paz. Mas agora, tendo vós como ministros, vosso patrão é incapaz de atrair as pessoas distantes. Sua terra está sacudida por cismas e agitações. Ele já não consegue mantê-la unida e ainda assim quer iniciar uma guerra contra uma de suas próprias províncias. Temo pelo Sr. Ji. A ameaça real não vem de Zuanil. Encontra-se dentro dos muros do seu próprio palácio. Confúcio disse: quando o mundo segue o caminho, os ritos, a música, as expedições militares são todos determinados pelo Filho do Céu. Quando o homem se afasta do caminho, os ritos, a música e as expedições militares são todas determinadas pelos senhores feudais. Quando são os senhores feudais que determinam esses assuntos, a autoridade deles raramente dura por 10 gerações. Quando são os ministros que determinam esses assuntos, a autoridade deles raramente dura por 5 gerações. Quando os assuntos do país caem nas mãos dos camareiros, dos ministros, a autoridade deles raramente dura 3 gerações. No mundo que segue o caminho, a iniciativa política não pertence aos ministros. No mundo que segue o caminho, os plebeus não necessitam discutir sobre política. Confúcio disse: há 5 gerações, a casa do Caudilú perdeu sua autoridade. Há 4 gerações, o poder político caiu nas mãos dos ministros. Por isso, o futuro de seus descendentes está em situação precária. Confúcio disse: 3 tipos de amigos são benéficos, 3 tipos de amigos são nefastos.
A amizade com os retos, os dignos de confiança e os eruditos é benéfica. A amizade com os desviantes, os subservientes e os eloquentes é nefasta. Confúcio disse: 3 tipos de prazeres são proveitosos. 3 tipos de prazeres são nefastos. O prazer de realizar os ritos e a música adequadamente. O prazer de louvar as qualidades das outras pessoas. O prazer de ter muitos amigos talentosos é proveitoso. O prazer de demonstrações extravagantes. O prazer de divagar ociosamente. O prazer de embriagar-se de forma indecente é nefasto. Confúcio disse: ao prestar serviço a um cavalheiro, deve-se evitar 3 erros. Falar antes de ser convidado a fazê-lo. Isto é precipitação. Não falar quando convidado a fazê-lo. Isso é dissimulação. Falar sem observar a expressão do cavalheiro. Isso é cegueira. Confúcio disse: o cavalheiro tem que se guardar contra 3 perigos. Na juventude, quando a energia de sangue ainda está alvoroçada, ele deve guardar-se contra a volúpia. Na maturidade, quando a energia do sangue está no seu apogeu, ele deve guardar-se contra a raiva. Na velhice, quando a energia do sangue está em descanso, ele deve guardar-se contra a rapacidade. Confúcio disse: o cavalheiro teme 3 coisas. Ele teme a vontade do céu, ele teme grandes homens, ele teme as palavras dos santos. O homem vulgar não teme a vontade do céu, pois não a conhece. Ele despreza a grandeza e zomba das palavras dos santos. Confúcio disse: aqueles que têm conhecimento inato são os mais elevados. Depois vem aqueles que adquirem conhecimento pela aprendizagem. Em seguida, vem aqueles que aprendem pelas provações da vida. No nível mais baixo estão as pessoas comuns que passam pelas provações da vida sem aprender nada. Confúcio disse: um cavalheiro tem 9 circunstâncias. Ao olhar para ver claramente, ao escutar para escutar nitidamente, na sua expressão para ser amigável, na sua atitude para ser diferente, na sua fala para ser leal, em serviço para ser respeitoso, na dúvida para perguntar, quando zangado para ponderar sobre suas consequências, ao obter uma vantagem para considerar se ela é justa. Confúcio disse: sede de bondade, recuo do mal. Ouvi esse ditado e o vi ser praticado. Retira-te do mundo e persegue as inspirações do teu coração. Anda com retidão para atingir o caminho. Ouvi esse ditado, mas nunca o vi ser praticado. O duque Jin-de-Qi tinha 1000 carruagens de guerra. No dia de sua morte, o povo não conseguia encontrar nada que pudesse louvar sua memória. Boyu e Shuqi morreram de fome em paragens ermas. Até o dia de hoje, o povo continua celebrando seus méritos. Não é essa a ilustração que acabou de ser dita? Shen Ziqin perguntou ao filho de Confúcio: recebeste algum ensinamento especial do teu pai? O outro respondeu: não. Certa vez, quando se encontrava de pé sozinho e eu discretamente atravessava o pátio, ele me perguntou: estudaste os poemas? E respondi: não. Ele disse: se não estudares os poemas, não será capaz de sustentar nenhuma discussão. Retirei-me, estudei os poemas
No outro dia, estando ele novamente de pé, sozinho, e eu atravessando discretamente o pátio, ele me perguntou: estudaste o ritual? Respondi: não. Ele disse: se não estudares o ritual, não será capaz de ocupar o teu lugar na sociedade. Retirei-me e estudei o ritual. Foram estes os 2 ensinamentos que recebi. Shenkin foi embora encantado e disse: perguntei uma coisa e aprendi 3. Aprendi sobre os poemas, aprendi sobre o ritual e aprendi como o cavalheiro mantém-se reservado para com seu filho. Vários títulos são usados para a consorte de um dirigente. O dirigente a chama minha senhora. Ela chama a si mesma tua pequena criada. O povo a chama a senhora do Senhor. Mas ao conversar com o forasteiro, o povo se refere a ela como nossa pequena soberana. Os forasteiros também a chamam de a Senhora do Senhor. Capítulo 17. Yang Hu queria ver Confúcio. Confúcio não queria vê-lo. Yang Hu enviou-lhe um leitão. Confúcio escolheu um momento em que o outro não estava em casa e passou por ali para agradecer o presente. Eles se encontraram na estrada. Yang Hu disse a Confúcio: aproximai-vos. Tenho algo para vos dizer. Ele prosseguiu: um homem pode ser considerado virtuoso se guardar seus talentos apenas para si, enquanto seu país está se extraviando? Não creio. Um homem pode ser considerado sábio se anseia por agir, mas perde todas as oportunidades de fazê-lo? Não creio. Os dias e meses passam. O tempo não está do nosso lado. Confúcio disse: está bem, aceitarei um cargo. O mestre disse: o que a natureza junta, o hábito separa. O mestre disse: só os mais sábios e os mais estúpidos nunca mudam. O mestre foi para o Ixengue, onde Zion era governante. Ele ouviu o som de instrumentos de corda e de hinos. Achou graça e disse com um sorriso: por que um cutelo de boi para matar uma galinha? Zion respondeu: mestre, no passado vos ouvi dizer: o cavalheiro que cultiva o caminho ama todos os homens. As pessoas do povo que cultivam o caminho são fáceis de governar. O mestre disse: meus amigos, Deus está certo. Eu só estava brincando. Gangshon Fural, que ocupava a fortaleza de Bi, rebelou-se e convidou Confúcio para juntar-se a ele. O mestre ficou tentado a ir. Zilu ficou consternado com isso e disse: é muito ruim não termos para onde ir, mas será essa uma razão suficiente para juntar-se a Gangshon? O mestre disse: já que ele está me convidando, deve ser por algum motivo. Se pelo menos alguém me empregasse, eu poderia estabelecer uma nova dinastia Zhou no leste. Zinzan perguntou a Confúcio sobre a humanidade. O mestre disse: quem conseguisse espalhar as 5 práticas no mundo inteiro implementaria a humanidade. E quais são elas? Cortesia, tolerância, boa-fé, diligência, generosidade. A cortesia repele os insultos.
A tolerância conquista todos os corações. A boa-fé inspira a confiança dos outros. A diligência garante sucesso. A generosidade confere autoridade sobre os outros. Bishi convidou Confúcio. O mestre, contentado aí, Zelo disse: Mestre, no passado, vos ouvi dizer, um cavalheiro não se associa àqueles que cometem pessoalmente a maldade. Bishi está fazendo uso do baluarte de Zongmun para iniciar uma rebelião. Como podeis pensar em juntar-vos a ele? O mestre disse: De fato eu disse isso. Contudo, o que consiste a moagem é realmente forte. O que resiste à tintura preta é realmente branco. Serei eu uma abóbora amarga, que apenas serve de decoração, mas não de alimento? O mestre disse: Zilu, já ouviste falar das 6 qualidades e suas 6 perversões? Não. Senta-te, eu te contarei. O amor pela humanidade, sem o amor pela aprendizagem, degenera em tolice. O amor pela inteligência, sem o amor pela aprendizagem, degenera em frivolidade. O amor pelo cavalheirismo, sem o amor pela aprendizagem, degenera o banditismo. O amor pela franqueza, sem o amor pela aprendizagem, degenera em brutalidade. O amor pela coragem, sem o amor pela aprendizagem, degenera em violência. O amor pela força, sem o amor pela aprendizagem, degenera em anarquia. O mestre disse: Meus pequenos, por que não estudais os poemas? Os poemas podem vos fornecer estímulo e observação, capacidade de comunhão e um veículo para aliviar a dor. Em casa, eles vos permitem servir ao vosso Pai, e fora de casa, servir ao vosso Senhor. Neles também aprendereis os nomes de muitos pássaros, animais, plantas e árvores. O mestre disse a seu filho: Estudaste a primeira e a segunda parte dos poemas? Quem entra na vida sem ter estudado a primeira e a segunda parte dos poemas fica paralisado, como que diante de uma parede. O mestre disse: Eles falam dos ritos à torta direito, como se ritual significasse apenas oferendas de jade e de seda. Eles falam de música à torta e direito, como se música significasse apenas sinos e tambores. O mestre disse: Um covarde que assume um olhar feroz é para tomar uma imagem grosseira, como o ladrão que se esgueira por cima do muro. O mestre disse: Aqueles que fazem da virtude sua profissão são a ruína da virtude. O mestre disse: Contadores de mentiras são deserdados da virtude. O mestre disse: Pode-se servir de um príncipe na companhia de um homem vil? Antes de obter sua posição, seu único temor é não obter, e em vez que a obtém, seu único temor é perdê-la. E quando ele teme perdê-la, torna-se capaz de qualquer coisa. O mestre disse: Os antigos tinham 3 defeitos que os homens de hoje nem mesmo conseguem ter. A excentricidade dos antigos é despreocupada, ao passo que a excentricidade de hoje é licenciosa. O orgulho dos antigos era rude, ao passo que o orgulho de hoje é perverso. A inocência dos antigos era franca, ao passo que a ingenuidade de hoje
não a impostura. O mestre disse: conversa inteligente e modos afetados raramente são sinal de bondade. O mestre disse: detesto púrpura no lugar do vermelhão. Detesto música popular, corrompendo a música clássica. Detesto línguas soltas, subvertendo reinos e cães. O mestre disse: desejo não mais falar. O Zigong disse: mestre, se não falar, de que maneira seres pequenos como nós ainda poderemos legar algum ensinamento? O mestre disse: o céu fala, mesmo assim, as 4 estações seguem seu curso e centenas de criaturas continuam a nascer. O céu fala. Hubei queria ver Confúcio. Confúcio declinou, alegando doença. Quando o mensageiro de Hubei estava partindo, o mestre apanhou sua cítara e cantou bastante alto para que ele ouvisse. Zaiyu disse: 3 anos de luto pelos pais, isso é muito tempo. Se um cavaleiro interromper todas as práticas rituais por 3 anos, as práticas irão decair. Se ele interromper todas as apresentações musicais por 3 anos, a música se perderá. Quando a velha safra foi consumida, uma nova safra cresce. E para acender o fogo, um novo acendedor é usado a cada estação. Um ano de luto deveria ser suficiente, o mestre disse. Se passado apenas um ano, voltasse a comer arroz branco e vestir seda, te sentirias à vontade? Com certeza. Nesse caso, vá em frente. O cavalheiro prolonga seu luto simplesmente porque, já que os alimentos finos lhe parecem sem gosto, a música não lhe proporciona nenhuma alegria e o conforto de sua casa o deixa pouco à vontade, ele prefere abster-se de todos esses prazeres, mas se consegue desfrutar deles. Vá em frente. Zaiyu saiu, o mestre disse. Zaiyu é destituído de humanidade. Depois que uma criança nasce, nos primeiros 3 anos de sua vida, ela não sai do colo dos pais. 3 anos de luto é um costume observado em todas as partes do mundo. Será que Zaiyu nunca desfrutou do amor de seus pais, nem mesmo por 3 anos? O mestre disse: não suporto essas pessoas que enchem a barriga o dia inteiro sem nunca usarem a cabeça. Por que não jogam xadrez? Seria melhor do que nada. Zilu disse: um cavaleiro louva a coragem? O mestre disse: um cavaleiro coloca a justiça acima de tudo. Um cavaleiro que seja valente, mas não justo, pode tornar-se rebelde. Um homem vulgar que é valente, mas não justo, pode tornar-se um bandido. Zigong disse: um cavaleiro tem ódio? O mestre disse: tem. Ele odeia aqueles que repisam o que é odioso nos outros. Ele odeia os inferiores que difamam seus superiores. Ele odeia aqueles cuja coragem não é temperada por modos civilizados. Ele odeia os impulsivos e os teimosos. Ele continuou: e vós, não tendes vossos próprios ódios? Odeio os plagiários que fingem ser eruditos. Odeio os arrogantes que fingem ser valentes. Odeio os maliciosos que fingem ser sinceros. O mestre disse: com mulheres e subalternos é especialmente difícil lidar. Ser amigável, ele se torna confiável. Ser distante,
e eles se ressentem disso. O mestre disse: alguém que, aos 40 anos, ainda é desestimado, assim permanecerá até o fim. Capítulo 18. O Sr. Dewey fugiu do tirano. O Sr. Deji foi escravizado pelo tirano. E Bi Gan foi executado por protestar contra o tirano. Confúcio disse: a dinastia Yin tinha 3 modelos de humanidade. Liu Xia-Hui era o magistrado. Ele foi demitido 3 vezes. Pessoas disseram: por que não vais para outro lugar? Ele respondeu: se trabalho honestamente, onde não encontraria o mesmo destino? Se eu tivesse de trabalhar contra a minha consciência, por que teria de abandonar a terra dos meus pais? O duque Jindeqi havia convidado Confúcio. Ele disse: não posso tratar-te em pé de igualdade com o Sr. Deji. Irei tratar-te como se tua posição entre a do Sr. Ji e a do Sr. Meng. Então ele disse novamente: estou muito velho, não posso empregar-te. Confúcio partiu. O povo de Qi enviou de presente para Lu cantores e dançarinos. O Sr. Ji Hong os aceitou e por 3 dias não compareceu à corte. Confúcio partiu. Jieyu, o louco de Shu, passou por Confúcio cantando: Fênix, ó Fênix, o passado não retorna, mas o futuro ainda aguarda uma oportunidade. Desiste, desiste, os dias dos que estão no poder estão contados. Confúcio deteve sua carruagem, pois queria conversar com ele, mas o outro saiu correndo e desapareceu. Confúcio não conseguiu conversar com ele. Shengju e Jiene estavam orando juntos. Confúcio, passando por ali, enviou Zilu para perguntar onde era o rio. Shengju disse: quem está na carruagem? Zilu disse: é Confúcio. O Confúcio de Lu? Ele mesmo. Então ele já sabe onde é o rio. Zilu então perguntou a Jiene, que respondeu: e tu, quem és? Sou Zilu, o discípulo de Confúcio de Lu. Sim. O universo todo é percorrido pelo mesmo curso de água. Quem conseguiria reverter seu fluxo? Em vez de seguir um cavaleiro que fica correndo de um patrão para outro, não seria melhor seguir um cavaleiro que desertou do mundo? Enquanto falava, ele continuava lavrando seu campo. Zilu voltou e informou Confúcio. Absorto em pensamentos, o mestre expirou. Não é possível associar-se a pássaros e animais. De quem deveria eu me acompanhar, senão de minha própria espécie? Se o mundo estivesse seguindo o caminho, eu não teria de reformá-lo. Viajando com Confúcio, Zilu ficou para trás. Ele encontrou um velho que carregava nas costas um cesto pendurado em seu cajado. Zilu lhe perguntou: Senhor, por acaso viste meu mestre? O velho disse: não labutas com teus 4 membros, nem consegue distinguir entre os 5 tipos de grãos. Quem pode ser teu mestre? Ele enfiou o cajado no solo e começou a capinar. Zilu observava-o com respeito. O velho acolheu durante a noite, matou uma galinha, cozinhou um pouco de painço e lhe apresentou seus 2 filhos. No dia seguinte, Zilu reiniciou sua viagem e informou Confúcio. O mestre disse: o homem que encontraste é um eremita. Ele enviou Zilu para procurá-lo, mas ao chegar à sua casa, Zilu descobriu que o velho partira. Zilu disse: não é correto retirar-se da vida pública. Não se pode ignorar a diferença entre a idade e a juventude, e menos ainda as obrigações mútuas entre príncipe e súdito. Não se pode descartar as relações humanas mais essenciais, apenas para preservar a própria pureza. Um cavalheiro tem a obrigação moral
de servir ao Estado, mesmo prevendo que o caminho não prevalecerá. Aqueles que se retiraram do mundo, Boiú, Xiqui, Liuzong, Yanyi, Zunzong, Liuxiu, Rui, Xiaolian. O mestre disse: nunca faça as concessões, nunca aceite o insulto. Isso resume a atitude de Boiú e Xiqui. Sobre Liu Xia, Rui e Xiaolian, ele comentou: eles fizeram concessões e sofreram insultos. Ainda assim, conseguiram preservar a decência em suas palavras e a prudência em seus atos. Sobre o Zong e Yi, ele comentou: eles se tornaram eremitas e deixaram de falar. Permaneceram puros e foram astutos em sua descrição. Quanto a mim, faço as coisas de modo diferente. Não sigo nenhuma prescrição rígida quanto ao que deve ou não deve ser feito. Zi, o grande mestre da música, partiu para aqui. Gan, músico do segundo banquete, partiu para Shu. Liao, músico do terceiro banquete, partiu para Kai. Qi, músico do quarto banquete, partiu para Qin. Fungishu, o tocador de tambor, atravessou o rio amarelo. Wu, o tocador de timbale, atravessou o rio Yang. Yang, o mestre da música substituto, e Xiang, que tocava o carrilhão de pedras, atravessaram o mar. O duque de Zhou disse a seu filho, o duque de Lu: um cavaleiro não descuida de seus parentes, não dá aos seus ministros motivo para se queixarem de não serem dignos de confiança. Sem uma causa séria, não demite velhos servidores, não espera a perfeição de nenhum indivíduo. A dinastia Zhou tinha 8 cavaleiros. Os irmãos mais velhos, Da e Ga, os segundos irmãos, Tu e Hu, os irmãos mais novos, Ye e Xia, os caçulas, Sui e Gua. Capítulo 19. Zinzang disse: diante do perigo, um cavaleiro se prontifica a dar a vida. A perspectiva de proveito não o faz esquecer o que é correto. Quando faz sacrifícios, ele o faz com piedade. Quando está de luto, é com dor. O que mais se poderia desejar? Zinzang disse: se um homem abraça a virtude sem muita convicção e segue o caminho sem muita determinação, devemos realmente dizer que ele está abraçando a virtude e seguindo o caminho? Os discípulos de Zisha perguntaram ao Zigong sobre as relações sociais. Zinzang disse: o que Zisha vos disse? Eles responderam: Zisha disse: associai-vos ao tipo certo de pessoas. Evitai aquelas que não são do tipo certo. Zigong disse: ensinaram-me algo um pouco diferente. Um cavaleiro respeita os sábios e tolera os medíocres, louva os bons e tem compaixão pelos incapazes. Se tem uma vasta sabedoria, quem eu não toleraria? Se não tenho uma vasta sabedoria, as pessoas me evitarão. Com base em que deveria eu evitá-las? Zisha disse: até as disciplinas inferiores têm seus méritos, mas quem tem uma longa jornada pela frente teme os atoleiros, e é por isso que um cavaleiro não entra em atalhos. Zisha disse: quem, dia após dia, lembra-se que ainda precisa aprender, e mês após mês não esquece o que já aprendeu, efetivamente gosta de aprender. Zisha disse: expande sua aprendizagem e mantém-te fiel aos teus propósitos.
questiona rigorosamente e medita as coisas que se encontram à mão. Assim encontrarás a plenitude da tua humanidade. Zisha disse: os 100 artesãos vivem em suas oficinas para aperfeiçoar seus ofícios. Um cavalheiro continua aprendendo para alcançar a verdade. Zisha disse: um homem vulgar sempre tenta encobrir seus erros. Zisha disse: um cavalheiro produz 3 impressões diferentes. Olha para ele de longe, ele é austero. Aproxima-te, ele é amável. Ouve o que ele diz, ele é incisivo. Zisha disse: um cavalheiro primeiro ganha a confiança de seu povo e depois pode mobilizá-lo. Sem essa confiança, o povo pode sentir-se usado. Primeiro, o cavalheiro ganha a confiança de seu príncipe e depois pode fazer críticas. Sem essa confiança, o príncipe pode sentir-se difamado. Zisha disse: princípios maiores não são passíveis de transgressão. Princípios menores admitem concessões. Zhou disse: os discípulos e jovens seguidores de Zisha saem-se bem enquanto apenas têm que limpar e varrer o chão, atender a porta, dizer bom dia e adeus. Mas isso são ninharias. Quando se trata de assuntos fundamentais, ficam completamente perdidos. Como isso é possível? Zisha ouviu e disse: não, Zhou está profundamente enganado. Na doutrina do cavalheiro, o que deve ser ensinado primeiro é o que é menos importante? É como as plantas e as árvores. Existem muitas variedades adequadas a diferentes lugares. Na doutrina do cavalheiro, como poderia haver alguma futilidade? Somente um santo, contudo, seria capaz de abraçá-la do começo ao fim. Zisha disse: o descanso da política deveria ser dedicado à aprendizagem. O descanso da aprendizagem deveria ser dedicado à política. Zhou disse: o luto deveria expressar a dor e mais nada. Zhou disse: meu amigo Zinzang é um homem de rara habilidade, mas não atingiu a plena humanidade. Mestre Zeng disse: Zinzang ocupa espaço demais. Não é fácil cultivar a humanidade ao seu lado. Mestre Zeng disse: aprendi o seguinte do mestre: se existe uma ocasião em que um homem revela seu verdadeiro eu, é quando está de luto por seu pai. Mestre Zeng disse: aprendi o seguinte do mestre: se existe um aspecto inimitável de piedade filial do Sr. Meng Suang, é a maneira como ele conservou os servidores de seu pai e preservou suas políticas. A família Meng indicou Yang Fu como juiz. Yang Fu pediu conselhos ao mestre Zeng. Mestre Zeng disse: as autoridades afastaram-se do caminho e o povo tem estado sem guia há muito tempo. Sempre que resolveres um caso, fazei-o com paixão e não com um sentimento de vitória. Zingong disse: Zhou Xin não era tão mau quanto sua reputação. É por isso que um cavalheiro detesta dar muita atenção à corrente de opinião pública. Toda a imundície do mundo é arrastada para lá. Zingong disse: o erro de um cavalheiro é como o eclipse do sol ou da lua. Ele comete um erro e todos percebem. Ele corrige seu erro e todos erguem a vista com admiração. Gung Sushao de Wei perguntou a Zingong: de quem Confúcio extraiu sua sabedoria? Zingong disse: o caminho do rei Wen e do rei Hu nunca caiu no esquecimento. Sempre permaneceu vivo entre o povo. Os sábios guardaram sua essência. Os ignorantes guardaram um certo número de detalhes. Todos eles tinham alguns elementos do caminho do rei Wen e do rei Hu. Não existe ninguém de quem nosso mestre não possa aprender algo. E não existe ninguém
que possa ser o único professor do nosso mestre. Shu-Sun, o Shu, estava conversando na corte com alguns ministros e disse: Zingong é melhor que Confúcio. Zifu Jingpu contou isso a Zingong. Zingong disse: é como um muro que circunda uma residência. E o muro chega apenas até o ombro. Com uma simples olhada, qualquer pedestre pode ver a beleza do edifício que ali dentro se encontra. O muro do nosso mestre tem várias vezes a altura de um homem. A não ser que te permitam entrar pelo portão, não podes imaginar o esplendor e a riqueza do templo ancestral e as centenas de apartamentos que ali se encontram. Mas são poucos os que ali conseguem entrar. A observação de teu mestre, portanto, não surpreende. Shu-Sun, o Shu, difamou Confúcio. Zingong disse: não tem importância. Isso não o atinge. Os méritos de outras pessoas são como uma montanha que podes transpor. Mas Confúcio é como o sol ou a lua, sobre as quais não é possível pular. Se alguém desejasse furtar-se a sua luz, como isso poderia afetar o sol ou a lua? Ele simplesmente revelaria seu próprio desatino. Shen Ziqin disse a Zingong: Senhor, és modesto demais. Em que poderia Confúcio ser considerado superior a ti? Zingong disse: com uma palavra, um cavalheiro revela sua sabedoria. Com uma palavra, ele traz sua ignorância. E é por isso que ele pondera suas palavras cuidadosamente. As realizações do mestre não podem ser igualadas, assim como o céu não pode ser alcançado com uma escada. Tivessem confiado ao mestre a direção de um país ou de uma propriedade, ele teria realizado o ditado: ele os ergueu, e eles se levantaram. Ele os guiou, e eles marcharam. Ele lhes ofereceu paz, e se tornaram seu rebanho. Ele os mobilizou, e eles responderam ao seu chamado. Em vida, ele foi glorificado. Na morte, ele foi chorado. Como poderiam suas realizações ser igualadas? Capítulo 20. Yao disse: Ó Shun, a sucessão celestial te escolheu. Mantém-te fielmente no caminho do meio. Se os povos dos quatro mares caírem no desespero e na penúria, este dom celestial será para sempre eliminado. Shun passou essa mensagem a Yu. Teng disse: eu, o pequeno, ouso sacrificar um touro preto. Eu ouso proclamá-lo ao mais augusto Deus soberano. Não ouso perdoar aqueles que são culpados. Vossos servos nada podem esconder de vós. Já o julgaste em vosso coração. Se eu for culpado, não castigueis aos povos dos 10.000 feudos por minha causa. Se os povos dos 10.000 feudos forem culpados, que sua culpa recaia sobre minha cabeça. Zou enfeudou muitos vassalos. As pessoas boas prosperaram. Embora eu possua meus próprios parentes, prefiro apoiar-me em homens virtuosos. Se o povo cometer erros, que sua culpa recaia sobre minha cabeça. Estabelece padrões de pesos e medidas. Restabelece os cargos que foram abolidos, e a autoridade do governo se espalhará por toda parte. Restaura as propriedades que foram destruídas. Revive linhagens dinásticas interrompidas. Reimposta os exilados políticos e conquistarás o coração do povo no mundo inteiro. Temas importantes: o povo, o alimento, o luto, o sacrifício. A generosidade ganha as massas. A boa-fé inspira a confiança do povo. A diligência garante sucesso.
A justiça traz alegria. Zinzang perguntou a Confúcio: como alguém se qualifica para governar? O mestre disse: quem cultivar os 5 tesouros e evitar os 4 pecados está pronto para governar. Zinzang disse: quais são os 5 tesouros? O mestre disse: um cavalheiro é generoso sem ter que gastar. Ele faz as pessoas trabalharem sem as fazer padecer. Ele tem ambição, mas não rapacidade. Ele tem autoridade, mas não arrogância. Ele é rigoroso, mas não violento. Zizong disse: como é possível ser generoso sem ter que gastar? O mestre disse: se deixares o povo procurar o que lhe é benéfico, não estará sendo generoso sem ter de gastar? Se fizeres o povo trabalhar apenas em tarefas razoáveis, quem padecerá? Se tua ambição é a humanidade e se realizas a humanidade, que lugar pode haver para a rapacidade? Um cavalheiro trata com igualdade os muitos e os poucos, os humildes e os grandes. Ele dá a mesma atenção a todos. Não tem ele autoridade sem arrogância? Um cavalheiro se veste corretamente, seu olhar é reto. O povo olha-o com admiração. Não é ele rigoroso sem ser violento? Zinzang disse: quais são os 4 pecados? O mestre disse: o terror que se apoia na ignorância e no assassinato, a tirania que exige resultados sem aconselhar adequadamente, a extorsão que é conduzida por meio de ordens contraditórias, a burocracia que recusa ao povo aquilo a que ele tem direito. Confúcio disse: quem não compreende o destino é incapaz de se comportar como um cavalheiro. Quem não compreende os ritos é incapaz de ocupar seu lugar. Quem não compreende palavras é incapaz de compreender os homens.